Agora são 7h51. E o Jornal Brasil Atual conversou com a professora de Direito e doutora pela Universidade de Valência e professora convidada da Flaxo Equador, Adoración Guamán, sobre a atual situação no Equador. Ela fala sobre os motivos da revolta de parte da população, analisa as ações do presidente Lenín Moreno e fala a respeito dos movimentos que se uniram pelos direitos do povo equatoriano e contra a violenta repressão do Estado. A situação depois de 8 dias de paralisação é mais que preocupante em termos de direitos humanos. A paralisação nacional começou no dia 2, após o anúncio de uma série de medidas econômicas pactuadas pelo presidente com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e que vão diretamente dirigidas ao empobrecimento brutal da população e à proteção dos interesses econômicos dos grandes capitais. A redução de subsídios, rebaixamento de direitos dos funcionários públicos e de funcionários do setor privado se conjugam com uma série de medidas protetoras dos interesses dos grandes capitais. O setor privado se conjuga com uma série de medidas protetoras dos interesses dos grandes capitais. Uma vez adotadas essas medidas, surgem os primeiros protestos. A partir daí, o Estado começou uma onda repressiva, decretando o estado de emergência e depois o toque de recolher. E os feridos e detidos começam a se contar a centenas. Assim, desde o segundo dia da paralisação, os movimentos indígenas decidiram marchar até Quito pacificamente para fazer suas reivindicações e rejeitar as medidas do Fundo Monetário Internacional. Os principais movimentos que participam dos protestos contra Moreno são, evidentemente, o movimento indígena e, em grande medida, os estudantes e as estudantes. Este protesto não acontece apenas em Quito, mas em todo o país. Estamos recebendo informações das 6 províncias amazônicas, onde estão as petroleiras, e de todas as cidades do país e toda a repressão policial em todas as cidades do país. Junto com o movimento indígena e os estudantes, há os movimentos sociais, organizações de direitos humanos, coletivos de médicos, de universidades, professores, feministas, todas e todos estamos acolhendo as marchas, atendendo, apoiando estudantes e professores de medicina que estão trabalhando dia e noite para ajudar os feridos. Isso está se convertendo realmente em um clamor popular totalmente transversal que está aglutinando uma ampla frente de equatorianos que é contra os cortes. Evidentemente, o movimento indígena é líder indiscutível por sua potência e organização. Agora mesmo estão no centro de Quito, em assembleia, mas não são somente eles e elas. Há muitas pessoas que tomaram parte nessa luta pelos direitos de todo o povo equatoriano. Adoración Guamán falou sobre o cerco midiático contra as manifestações e também analisou as possíveis saídas para a atual crise. O presidente Moreno está aplicando umas medidas que são contrárias. O presidente Moreno está adotando algumas medidas que são contrárias ao que ele mesmo prometeu na campanha eleitoral. Foi uma surpresa ele adotar uma política neoliberal. Uma série de medidas adotadas pouco tempo depois de chegar ao poder são ilegítimas porque ninguém votou nele para fazer o que está fazendo, e sim o contrário. E o governo, portanto, adotou há meses um caminho enviesado, absolutamente ilegítimo, e agora consideramos que é uma situação contrária aos princípios básicos dos direitos humanos. Acreditamos que o governo está violando a Constituição, violando o Pacto de Direitos Civis e Políticos, violando o Pacto de Direitos Econômicos e Culturais e cometendo uma série de agressões aos direitos humanos, empoderando e não controlando a repressão e o uso da força que está produzindo dia após dia, após parte das Forças Armadas e da polícia.
Esto no es la primera vez, este levantamiento no es la primera vez que ocurre en Ecuador, pero tiene Esse levante não é a primeira vez que acontece no Equador, mas tem características muito particulares. Está claro, e a história mostra, que o povo equatoriano é um povo corajoso. Os movimentos indígenas têm capacidade de organização e já derrubaram outros presidentes quando tomaram decisões contrárias a seus direitos. Mas agora há uma diferença, dizem os historiadores do país. A diferença é o uso da violência por parte do governo, uma violência desmedida, uma violência cruel, como nunca havia sido vista no país anteriormente. Podemos, por exemplo, citar que nos levantes anteriores não houve mortos, agora já se computam 2. E neste caso não há cifras oficiais. As cifras que falam de 20 mortos, e sabemos que no mínimo estão computadas 3 pessoas falecidas, e os feridos se contam a centenas. Estamos assistindo uma propaganda das Forças Armadas e um discurso por parte do governo que nos remete diretamente às ditaduras dos anos 70. Romper o midiático está sendo muito difícil. Os meios de comunicação estão associados à estratégia de mentiras, fake news do governo, estão alimentando uma linha argumentativa maluca que pretende atribuir a culpa de tudo isso culpar de tudo a uma espécie de conluio entre o ex-presidente Rafael Correa e o presidente Nicolás Maduro, tentando atacar o povo como terrorista, ou até falar de uma suposta confabulação golpista envolvendo a Venezuela. Tudo isso é mentira, não somos golpistas, somos cidadãos lutando por seus direitos, são movimentos indígenas, são famílias que pacificamente vieram a Quito. A classificação de terroristas é seguir o argumento que querem os Estados Unidos e a Colômbia. Há tempos, a Embaixada dos Estados Unidos diz que quer reforçar a luta do Equador contra o terrorismo. E o medo que temos quando classificam como terroristas as professoras, estudantes, movimento indígena, é que querem nos aplicar medidas de força com a ajuda dos Estados Unidos. Neste sentido, queremos poner Nesse sentido, queremos chamar a atenção do mundo para o que está ocorrendo, que isto não é um levante porque cortaram o subsídio dos combustíveis. É um levantamento popular de rejeição às medidas antissociais do Fundo Monetário Internacional, que é o verdadeiro culpado pela pobreza na América Latina. O FMI e seus cúmplices, os Estados Unidos e os demais países que estão impulsionando esta série de políticas neoliberais contra a vida no planeta. Nesse sentido, precisamos de toda a solidariedade e estamos muito preocupados com o posicionamento da Organização dos Estados Americanos, OEA, nos avisando que não podemos impedir a continuidade do governo de Moreno. O povo equatoriano é seu soberano legítimo e tem o direito estabelecido na Constituição de defender os direitos humanos, a liberdade de expressão, informação e manifestação, e o direito legítimo ao protesto, e é o que estamos fazendo. Atualmente temos recebido o apoio de países como o Uruguai e de inúmeras organizações de direitos humanos, a Anistia Internacional. Realmente precisamos de toda a solidariedade e apoio do mundo. A situação é cada vez mais crítica e o governo está atualmente funcionando fora de Quito. Atualmente gestionando fora de Quito, ha trasladado a capital ao bastião de las Chelitas que está em Guayaquil. Essa vontade do governo se afastar das manifestações sociais mostra não só sua covardia, como a estratégia de se apoiar em uma minoria para atuar contra o povo. A solução, portanto, não passaria apenas pela retirada das medidas, mas sim pela abertura de uma transição para a democracia. É preciso denunciar que agora no Equador não há democracia, a Assembleia Nacional não tem sessões e o governo nacional está atuando por decreto,
com as Forças Armadas contra o povo. Precisamos uma missão de verificação internacional que contabilize os feridos, os mortos, as detenções ilegais, as torturas policiais e necessitamos ajuda da comunidade internacional para buscar uma saída pacífica que nos abra as portas de um caminho à democracia. Que garanta os direitos humanos para todos, que se aplique a justiça àqueles que estão ordenando as ações de força desmedida e que seja garantida a transição ao futuro, sempre pela via pacífica e pela ampliação da democracia. Você acabou de ouvir a entrevista do Jornal Brasil Atual com a professora de Direito e doutora pela Universidade de Valência e professora convidada da Flaxo Equador, Adoracion Guamán.